aqui para trabalhar muitas coisas com vocês. Para quem aceitou nossa chamada, o nosso convite, a gente está aqui para vocês, né, professor Maurício? Isso mesmo. E a palavra de ordem é: vamos à obra? Na verdade é uma pergunta, né? Vamos à obra? É porque a nossa... Já estou afirmando, já, porque eles aceitaram, então vamos à obra. Agora já, isso, era uma pergunta, agora já é uma afirmação, verdade. E dentro disso, a matemática e suas aplicações, né? Olha que top, que bacana. E a gente decidiu, nessa eletiva de Mãos à Obra, trabalhar conteúdos envolvidos na construção civil. Isso mesmo. E aí vamos também destacar com vocês vários detalhes da arquitetura, da engenharia, inclusive diferenciando as duas, porque será que tem características iguais? Será que é tudo diferente? Como dizem por aí, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Vai ter uma aula que vai fazer essa explicação todinha para vocês, certo? Essa é a nossa primeira aula, né? Vocês sabem que as eletivas a gente trabalha de maneira compassada, então tem uma aula vídeo e aí mais 4 aulas de produção de material, de pesquisa e tudo mais, porque a eletiva, a galera é protagonista, né? A gente aqui só dá o rumo, só dá o norte, vocês é que vão caminhar aí com as próprias perninhas. Mas isso tudo vai transcorrer de maneira bem natural, vocês vão compreender o nosso processo aqui e o que a gente planejou para vocês. Então, vamos à obra? Vamos lá? Na telinha, então, a nossa aula de número 1, né, para a eletiva do 3º ano, ensino médio. E vamos para a matemática e suas aplicações. E aí, matemática na construção civil? Será que usa muito, usa pouco? O que vocês acham? Porque assim, né, nós sempre destacamos, nós sempre falamos nas aulas que olha aqui, a matemática é aplicada aqui, a matemática ali, a matemática cá, a matemática para lá. Mas e aí? Será que tá mesmo? É isso aí, né? Onde está essa aplicação? Porque às vezes a gente acha tão desconecto, né? Os assuntos trabalhados na escola com os assuntos da prática, da vivência. É isso que a gente vai ver com vocês. Vamos lá, dando continuidade então na nossa aula de hoje. Para muitas pessoas, a matemática da escola é aquela que aparece nos livros, cheia de fórmula, regra, cálculos, que muitas vezes não faz sentido nenhum e não serve para nada. Bom, aquela matemática do livro realmente às vezes fica um pouquinho longe da realidade de vocês, mas essa matemática parece diferente, não é, da que usamos no dia a dia. A matemática da vida, aquela que aprendemos na convivência com outras pessoas. Lembram de alguma coisa de nossas aulas de matemática? E aí, a pergunta é, né, por que então que a matemática dos livros é tão diferente da matemática do dia a dia? Será que existe mesmo tanta diferença? Olha lá, você já ouviu aquela expressão deixar no esquadro? Essa expressão é boa, né? Já ouviu, professor Maurício? Sim, já. Então, o que tem a ver essa expressão com tudo isso? Deixar no esquadro. Né? Então, o que tem isso a ver? É que a linguagem dos pedreiros é chamada para construir um ângulo reto de 90 graus. Isto é, uma aplicação prática do teorema de Pitágoras. Então, a resposta pra gente, para essa pergunta, né? A pergunta é, né? Será que existe tanta diferença entre a matemática dos livros e a matemática vivencial, né? Da vivência? A resposta é não. Não tem diferença, na verdade, o que a gente precisa enquanto professor, o que vocês precisam enquanto estudante? Fazer o link, né? Fazer uma correlação, correspondência do assunto que a gente estuda na escola e o assunto que a gente estuda na vida. Então, tem relação, sim, senhor. Nessa Só a gente hora, precisa conectar. Isso, nessa hora, nós temos uma vantagem. Nós, professores e vocês também, porque os nossos livros hoje já são bem mais trabalhados, né? São bem mais elaborados. Mesmo se não fosse as nossas aulas de matemática que vocês tiveram lá, tudo bonitinho, ela está muito alinhada com o que nós chamamos prática, de né? etnomatemática. É a vivência do dia a dia. Quando o pedreiro chega lá e fala assim, aqui, ó, né, aqui vai ter que fazer o esquadro, aqui vai ter que alinhar aqui, ó, tá desalinhado, tem que amarrar, tem que puxar uma linha. Hoje em dia não tem mais linha, né? Hoje em dia é no laser, tudo no laser. Deixar no esquadro é realmente deixar num ângulo de 90 graus. Então, às vezes, a linguagem é diferente, mas está se relacionando, está dizendo a mesma coisa, né? Então, isso que a gente precisa conectar, ligar o conhecimento, certo? Certinho. Continuando, então, olha lá. Quando a gente fala, então, dessa ligação, por exemplo, na construção civil. Qualquer obra de construção civil requer o mínimo de conhecimento matemático por parte de engenheiros, arquitetos, pedreiros,
mestre de obras e serventes. A gente fala o mínimo, né? Mas o ideal é quanto mais, melhor, né? Ainda mais por parte dos profissionais formados na área, né? Então, quanto mais conhecimento tiver, mais fácil de aplicar, E aí, aqui pode fazer-se um encaixe interessante que é, o pedreiro é aquele que aprendeu na prática a fazer tudo. Né? O pedreiro é aquele que começou, às vezes, como ajudante, estava ali carregando areia, tijolo, fazendo massa. Daqui a pouco também, ele começou a observar. Aí o pedreiro já deixava o ajudante lá. Ajudante, senta aqui o tijolo aqui. Não sei. Não, vem cá, aqui, ó. Aí na prática. Aí o ajudante já vira mestre de obra, já vira pedreiro, já vai... E aí, né, até assistindo num podcast que vocês vão acompanhar depois, lá o rapaz falou assim, olha, os pedreiros ensinam muito pra gente. Porque a gente aprende na faculdade, mas chega lá, é ele que faz. Na prática, né? E é essa relação entre, né, prática e conteúdos, né? Então, assim, entre, vamos dizer, aquela coisa da etnomatemática, né? Isso. É o conteúdo da escola aplicado na vida. Então, é isso que cada vez mais a gente aplica aqui com vocês. Vamos lá um pouquinho mais, falando da matemática na construção civil. Então, todos os processos de construção de uma obra necessitam de cálculos matemáticos. Em especial, claro, a geometria, né? Os geométricos para serem realizados. Pode-se dizer que desde a elaboração da planta, e olha, vocês vão fazer Enem, vocês vão fazer provas, vocês vão ver lá assim, ó, né, uma planta baixa, na planta baixa sempre tem, essa figura aqui, se não me engano, até pode ser do Enem, olha só, bem parecida com os do Enem, né? Até o acabamento da obra, a matemática está presente em tudo. Então não adianta correr, não adianta fugir, porque vai estar inserido em todo esse processo. Claro que tem formações que usam mais a matemática, outras menos, né? Então, nessa eletiva, o que vai acontecer agora? Nessa eletiva, a gente vai estudar com vocês alguns tópicos. Vamos lá? Nós vamos estudar, falar um pouquinho assim, ó, na eletiva, a eletiva ela é genérica, né? Ela abrange vários fatores, mas a gente vai mostrar para vocês onde a matemática é aplicada, em orçamentos. Nos orçamentos, nas escalas, no cálculo de áreas, cálculo de volume. Isso, né? Na chamada nós destacamos bem isso. Né? Aí olha só, orçamento. Às vezes eu quero fazer um serviço, aí a empresa tal me cobrou tanto, mas vai me entregar tudo, e hoje em dia assim, a empresa pega e entrega na chave. Entregou na chave, quer dizer, tá tudo certinho, tudo prontinho, feitinho. Ah, mas ficou muito caro, aí eu vou lá com outro. Aí o pedreiro fala assim, não, eu faço para ti por tanto. Parede, piso, telhado. Mas aí depois da parede tem que vir os complementos. Tem que vir a parte de impermeabilização, tem que vir a parte de reboco, a parte de acabamento, pintura, piso, né? E eu passei por isso. Eu pensei que entregar no piso já estava certinho. Não, é só no contrapiso. Eu falei, pô, se tu falasse no contrapiso, eu entenderia. Essas coisas tinham que ficar bem claras, né? Então, essa questão de orçamento é muito importante, muito fundamental, porque ali a gente já alinha tudo, porque tem uma série de fatores, né? Tem o pré, tem o durante, tem o pós, né? Tudo isso tem que entrar no orçamento, porque às vezes as pessoas pensam que vão gastar ali um valor X e gasta 2X, 3X, então isso tem que ficar bem claro, né? A questão das escalas, né? Quando a gente faz uma planta baixa, que a gente falou aqui, ó, que a gente está voltando, uma planta baixa, ela tem que ser representada em escala. Isso vocês já estudaram nas aulas de matemática. O melhor disso tudo é que vocês já conhecem todos esses assuntos, né? E é interessante que eu pensei que na questão da planta baixa, né? Só o desenhozinho você vê, não, eles querem até a espessura de parede, que é a espessura, tem a questão de localizar banheiro, tudo estratégico. Tudo certinho. Não, Cálculo de áreas, né? Até para colocar esse piso, esse contrapiso que o professor Maurício falou, a gente precisa fazer cálculo de áreas. De volume também, né? Quem é que nunca pediu aí em metros cúbicos uma areia, uma brita, né? Então, assim, tudo isso não adianta, gente, vai envolver matemática, por mais simples que seja, por mais... tudo é importante, né? A pessoa que vende precisa de matemática, a pessoa que compra precisa da matemática, porque está tudo inserido, né? E aí agora a pergunta que não quer calar, como aplicar a matemática na construção? Será que é um mistério? Ou dentro do que a gente já falou anteriormente, já clareou, né, tudo isso? Eu acho que né? já tá bem alinhada, já tá bem tranquilo. Isso mesmo. Então vamos começar assim, vamos falar um pouquinho de orçamento com vocês. Olha lá.
No orçamento, então, o que acontece? Bom, o orçamento de uma obra é um documento que auxilia a visualização do investimento de um cliente em relação aos custos de itens diversos, mão de obra da construção civil e do serviço prestado pela sua empresa, escritório, para a execução de um projeto, seja ele total ou apenas uma reforma. Porque às vezes a galera pensa que é só para uma obra que começa do zero, né? Mas a reforma também entra nessa. Então aqui a gente tem uma planilha, ó, de orçamento, geralmente são representados, né, em planilha de Excel. Hoje tem programas, tá, gente? Hoje em dia tá tudo muito avançado, programas de planilha aí para orçamentária, né? Planilhas orçamentárias. Então olha aqui que legal, ó, a gente começa com um item aqui, ó, um serviço preliminar. O que é serviço preliminar? Limpeza do manual do terreno, a sondagem da resistência do solo. A limpeza é em metros quadrados, né? Isso, a limpeza em metros quadrados. Eles avaliam de acordo com o tamanho do terreno. Um terreno de 300 metros quadrados, o preço unitário 1,50 por metro quadrado, multiplica por 300. 450 é reais. É o total que vai pagar. Né? A sondagem, né, para ver a questão da profundidade do solo. Então, 2 furos, né? Aqui em metros quadrados, ó. Então, se a quantidade é por metro quadrado, tem 1 metro quadrado, R$800 o metro, R$800 é o total. Aí aqui entra a questão do tapume, o barracão, tudo isso, né? Agora vamos lá, vamos falar de fundação, já é o item 2, ó. Dentro da fundação vai ter escavação, vai ter tudo que vai constar para a obra, vai trazendo aqui dentro da planilha orçamentária, né? Esse aqui é só o inicinho, isso aqui está falando de serviço preliminar, está falando de fundação, então aqui é só um modelinho para mostrar para vocês os orçamentos que são feitos dentro da área da construção civil, seja a mais simples que for, o pedreiro vai passar o cálculo ali pro cliente, né? E vai fazer o cálculo, ó, quantos metros quadrados desse piso? Ah lá, o professor Maurício fez uma piscina na casa dele. E aí, né? O pedreiro foi lá, olhou o terreno, viu tudo que precisava ser feito, botou num papelzinho, mesmo que não seja aqui na planilha, seja a mão ali, ele vai discriminar tudo que precisa e vai dizer tanto, total. E aqui é só o serviço inicial, né? Aqui não, aqui é só a parte de estruturação do terreno. Toda a questão de depois verificar aqui, né? Como ver aqui essa parte dos itens, né? Dos itens, do item 2 aqui. Olhar o nível de rua, olhar o nível do terreno, fazer toda essa parte aí, né, que a gente chama de deixar que ele faz o nível, bater o nível do terreno, deixar no nível certo. E aí, no começo, eu lembro que a casa da minha mãe foi construída e ela ficou a quase 2 metros acima da rua. Eu falei, mas mãe, pra que esse negócio dessa altura? Hoje em dia a gente vai na casa da minha mãe, depois de 40 anos já, e a casa dela tá no nível da rua. Quer dizer, o pedreiro já teve essa visão já, isso há 40 anos atrás, ele olhou e falou assim, Maria, aqui tem que... E raramente uma pessoa começa uma obra desde o zero, ou começa uma reforma sem fazer orçamento, né? Raramente. Raramente a pessoa, não, vamos fazendo aí, vamos fazendo, o dinheiro tem, o que der vai. Raramente, geralmente se faz um orçamento, pelo menos que seja, vai precisar da matemática na construção civil, certo? Mais um item da matemática que a gente já comentou, vamos lá agora falar de escalas, olha lá. É importante levar em conta tanto as necessidades funcionais quanto as estéticas do projeto ao escolher a escala correta. E olha que legal, né? Para escolher a correta, a gente tem que ver o detalhamento. Isso, né? Sempre que a gente nas aulas falava bem assim, ó, vai deixar em porcentagem, então vamos escolher números que me favoreçam chegar no 100. Aqui é a mesma coisa. Um projeto na escala 1/100 significa que essa casa, né, esse desenho, ele está 100 vezes menor do que a casa, do que a obra verdadeira. Então, se a gente desenhar uma porta de um projeto de 1 metro, no desenho vai ter 1 centímetro. E olha que legal assim, né? A gente entender essa questão de escala. Escala vocês viram na geografia, escala vocês viram na matemática, então não é assunto novo. Mas a gente entender de escala é muito bacana, porque olha aqui que parece meio contraditório, mas quanto maior o valor da escala, menor é o detalhe. Né? Então, uma escala 1/50, por exemplo, ó, vai detalhar numa planta 1/50. Quer dizer que isso aqui está 50 vezes menor. Isso. Então, os detalhamentos são melhores, aparece mais. Agora, uma escala 1/100, quer dizer que o desenho está 100 vezes menor do que o real. Tem menos detalhes. Menos detalhes. E isso vocês podem observar, prático aí, sabe como? Abre o Google Maps no seu celular. Aí você vai fechando ali, vai fechando o mapa, reduzindo. Você vai vendo só uma linha do seu percurso.
você vai expandindo, você vai abrindo, abrindo, abrindo. Vai mostrando as ruas, entre ruas, vai mostrando, às vezes, dependendo do que você está usando, mostra até as casas daquela rua. Sim. Então, quanto maior, né, melhor você tem visão. Só que aí a escala fica menor. É, isso mesmo. Escala maior, menos detalhe, tá? É inversamente proporcional, certo? Beleza, falamos então de orçamentos, envolve a matemática, falamos de escala, envolve a matemática, e agora, claro, não podemos fugir da geometria, né? Então a geometria é com certeza o carro-chefe da parte da construção. Eu já tô vendo tudo aqui, ó. É, tudo aqui, né? A gente já vê formatos geométricos e a gente vai com certeza falar do cálculo de áreas. Olha lá. Na maioria das vezes, temos ambientes retangulares, então basta multiplicar a largura pela altura de cada cômodo para obter o tamanho em metros quadrados. Exemplo, se a gente tiver uma sala de 4 por 5, né? 20 metros quadrados. 20 metros quadrados, é só multiplicar. Na grande maioria, né? Na maioria das vezes, os ambientes são retangulares, mas não é uma regra. Tá? Então, olha que legal aqui, ó. Usando a geometria plana, a gente vai lembrar da nossa equaçãozinha, né? Base vezes altura, porque os nossos ambientes são retangulares. Então, é base vezes altura. Olha como que ficou. Vamos fazer os cálculos aqui. Cozinha 3 por 4, 3 12 por metros 4. quadrados. Vou pegar o vermelhinho de novo. Cozinha 3 por 4, então 12 metros quadrados. O quarto A? O quarto A tem 4,4 por 3, né? 3. Porque esse 3 ele permanece até lá em cima, ó. 4,4 por 3, 13,20, né? Então tudo vai estar multiplicando. O quarto B? 3 metros por 4, igual a cozinha, né? Isso, ele é igual a cozinha, ó. Ele seguiu o mesmo ritmo aqui, certo? Então 3 por 4, 12. E a sala? A sala a gente tem 3, a gente já sabe. Ah, e por que 6,55? Porque, ó, 4,40, né? Até aqui, ó. Aqui tem 2, com 4,40. 6,40. Só que vamos contar a espessura da parede aqui como 15. Então, 6,55, né? Vezes 3, 19,65. Então, aqui a gente vai conseguindo fazer. E o banheiro, por que 2 por 2? Não deu essa medida aqui. Mas a gente suponha que um corredor tem 1 metro aí já contando com a parede. Então, ficamos até porque ele aparentemente demonstra um quadrado, né? Isso. Então, 2 por 2, lado vezes lado. 2 vezes 2, 4 metros quadrados. E ter essas dimensões e ter essa noção de área, né, nos auxilia até mesmo na escolha do piso. Eu descobri esses dias com o pedreiro, porque a gente sempre compra piso e tem muito recorte. Por quê? Porque a casa é 3 por 4, eu vou comprar o piso, compro piso de 27, de 34. Ele falou, não, compra de 40 ou de 50, porque vai ter menos recorte, vai ficar mais bonito. Verdade, eu falei, até tudo isso está envolvido. E hoje em dia o profissional pode te auxiliar nessa escolha, né? Se você contratar, seja, né, um arquiteto, um engenheiro, um pedreiro, um mestre de obras, ele pode te auxiliar. Não, faz dessa forma assim, que com certeza você tem um ganho. Às vezes a pessoa está achando que contratar as pessoas, os profissionais da área, está perdendo dinheiro. Não, eu vou fazer por mim mesmo, vou fazer por conta. Não vou contratar mestre de obra, não vou contratar... A gente, às vezes você está ganhando dinheiro, porque a pessoa estudou para isso e vai te orientar a fazer dessa forma que você ganha mais, certo? A explicação que ele deu da área, né, foi o seguinte, se tu compra piso de 27, vai ter que recortar mais, vai ter que comprar mais piso. Tu economizou R$3 na caixa de cerâmica, beleza. Só que se tu vai comprar outra, vai comprar menos, os R$3 com uma caixa que tu comprou a menos. E vai usar a mesma metragem. E vai usar a mesma metragem e não vai ter recorte, não vai estragar peças. Isso mesmo, certinho? Agora, falando um pouquinho mais da aplicação da matemática na construção civil, vamos falar de volume. Olha lá que legal. Então, quando o pagamento do material, de areia, de brita, é feito por volume entregue na obra, o responsável pelo recebimento deve medir com cuidado as dimensões do caminhão e saber fazer os cálculos certos para pagar exatamente o valor devido ao fornecedor. Veja a seguir como descobrir a quantidade de material em cada caminhão. Olha que legal. Então, tem duas maneiras de calcular, né? A gente pegou um exemplo aqui. Tem o cálculo da metragem da caçamba vazia e da caçamba cheia. Na vazia, o volume será a medida da largura multiplicado pelo comprimento multiplicado pela altura, que é o volume de um paralelepípedo reto retângulo. Isso, que a caçamba é mais ou menos isso aqui, né? A gente tem aí a caçamba, temos largura, comprimento e altura, né? Quando a gente multiplica as três dimensões, a gente está falando de
volume. Agora, se o cálculo for da caçamba cheia, muda um pouquinho. Ele faz aqui, ó, que legal, né? Uma média aritmética de determinados pontos da caçamba, divide por 5 e depois multiplica pela largura e comprimento. Isso aqui é a altura. Só que a altura na caçamba, lembra como é que fica? Olha aqui, quando você enche a caçamba, ela não fica uma altura retinha assim, né? Prontinha. A caçamba, ela é enchida e quando enche, fica nesse formato assim, ó, meio parabólico aqui, né? Então, o que ele faz? Ele faz uma média aritmética de 5 pontos, os 4 dos cantinhos, que em média tem 20 centímetros de altura, e ainda faz a soma aí com a média central. Somando tudo isso, divide por 5 e aí sim, multiplica pela largura e pelo comprimento. Top, né? Olha que legal, olha que curiosidade bacana. Então, a gente falando de volume, o volume aplicado à construção. Quem vende a caçamba cheia, quem vende como é que ele fala? Como é que eles dizem? Carriola? Não, a cheia, vamos dizer assim, né? Quem vende a metragem da caçamba cheia tem que fazer esses cálculos direitinho, porque ele não quer perder. E quem compra? Quem compra também não pode perder. Né? Esses dias eu comprei 2 metros de areia, veio um tanto tranquilo. O cara falou, não, tem 2 metros aqui. cúbicos. Isso. Da outra vez eu comprei 1 metro cúbico de brita e veio mais do que ele. Eu falei, não, tá errado. E aí? Aí eu liguei lá e falei, moça, tá certo essa brita aqui, Tá porque... certo isso? Ela falou, não, tá certo. Eu falei, não, mas eu comprei 2 metros de areia, veio menos. Aí ela falou assim, não, mas é porque a brita, né, o sei o quê. Eu falei, então tá, mas na minha cabeça tinha mais brita. E olha que interessante, né, da maneira como eles escolheram entenderam, estudaram de fazer o cálculo, né? Por quê? Porque quando a gente enche a caçamba, ela não vai ficar retinha, né? A areia, ela forma um monte, né? Ela forma um monte. E esse monte, então, é calculado de acordo com uma média aritmética, né? Que também já é a matemática envolvida aqui, ó. A média aritmética dos 5 pontos, multiplicado pela largura e pelo comprimento da caçamba. Claro que hoje em dia, não é, eles já têm, aí é aquele detalhe, tá? Por que a gente não vê isso na prática? Quando eu vou comprar, eu não vejo lá a mulher fazendo a média. Não, não tem. Por quê? Já padrão. Ou, não, uma caçambada lá, uma pasada da retroescavadeira já tem 1 metro. Ou já tem já os padrões certinhos lá. Então, é tudo cálculo feito. Mas alguém já fez esse cálculo antes. Por quê? Porque ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Nem quem vende e nem quem compra. Certo? Essa foi a nossa primeira aula, dando as boas-vindas para vocês à nossa eletiva. Mãos à obra, né? E agora a gente passa para vocês aqueles detalhes, aquele caminho que você vai seguir por sua vez, né? Então, é a sua vez de participar e a sua vez de ser o protagonista do seu próprio conhecimento. Vamos lá na telinha que a gente vai dar o direcionamento aí, certo? Na aula 2, vocês vão assistir um vídeo, né? Que é realmente um vídeo aí de alguns minutos consideráveis, que vai falar da matemática aplicada à construção civil. É um vídeo muito legal. Na aula 3... Você vai fazer uma entrevista com algum profissional da área da construção civil. Pode ser um mestre de obra, pode ser um pedreiro aí da sua região, pode ser um engenheiro que você conheça, qualquer pessoa, qualquer profissional que trabalhe nessa área, você vai fazer uma entrevista. É isso. Que vai perguntar o que para eles? Você vai criar as perguntas, você vai ver... Em cima dessas dúvidas. Isso. Quais dúvidas vocês têm? Se ele curte a profissão, o que ele mais gosta, se ele entende de matemática, como é que ele aplica essa matemática na vida dele, lá no trabalho dele. Depois, na aula 4, aí você vai fazer o quê? Na sala de aula, vocês vão relatar uns para os outros os conteúdos dessa pesquisa, vocês vão contar como foi e vão socializar esse momento, certo? Certo. E na aula 5... Você vai assistir o podcast que nós comentamos aqui na aula com um empreendedor da construção civil, uma pessoa que, eu vou deixar a curiosidade para vocês, tá? Fica a dica. Uma pessoa que elogiou demais a estrutura do novo ensino médio e disse o seguinte: eu estava no ensino médio perdido, eu não sabia o que ia fazer, até que uma palestra na escola chamou minha atenção e eu resolvi seguir o caminho, né, da construção civil. Mas você vai ver lá, ele estava perdido no ensino médio. Eu até comentei com ele depois, falei assim, olha, os nossos alunos que ainda estão perdidos
são porque querem estar perdidos. É verdade. Porque no primeiro Caminhos ano temos vários, já né? começa a se falar do novo ensino médio, já começa a se falar do projeto de vida, o que eu quero ser quando eu crescer. Então já tem todo esse caminho, toda essa abertura. Né? Então aqui a gente já deu as orientações das aulas seguintes, do que a gente quer que vocês produzam, né? E esse momento é com vocês, certo? Vamos lá para o nosso cenário que ficou top para finalizar nossa aula, gente. Pensa num cenário bonito. Aqui a gente tem aí um parceiro, né, que é muito capacitado para fazer acontecer os nossos cenários aí. Então, parabéns ao nosso amigo que produziu tudo isso para nossa eletiva e a gente vê aqui que resultado bonito que temos, né? Olha que legal. Então, assim, ó, fica a dica, a nossa eletiva tá top, tá? Não perca uma aula, façam as atividades que a gente está propondo para vocês, que com certeza vocês vão gostar e é sucesso garantido. Então, mãos à obra, até a próxima aula. Tchau, tchau!